Hoje nós estamos aqui hoje com o presidente da Federação Espírita Paraibana, Neto Batista. Ele era bancário, aposentou-se e essa é a primeira gestão dele lá na federação como presidente. E agora está totalmente dedicado à federação, ao trabalho, né? Porque a federação fica ligada aos centros espíritas, todos os centros espíritas do estado, do interior, que é bom demais, né, para poder ajudar as pessoas lá que têm dificuldade, porque o preconceito ainda é muito grande, gente, ainda é muito grande. O preconceito com o espiritismo, com as casas espíritas ainda tem. Eu sofro preconceito só quando eu digo que eu sou espírita. Tem algumas pessoas que me olham por cima do ombro. Tem pessoas que, quando eu falo em reencarnação, meu Deus do céu, é um Deus nos acuda, entendeu? Não aceita, mas não só sou eu não. Eu estava vendo que tem mais gente falando sobre reencarnação e passando, então, por preconceito. As pessoas não querem acreditar, mas o assunto hoje aqui não é esse. Como é a primeira gestão de Neto, e eu conheço Neto já há bastante tempo, dentro do movimento espírita, ele é palestrante espírita, lógico. Eu vou querer saber dele, e vocês também vão, né? Vamos fazer uma fofoquinha aqui no rádio, vamos. Como é que ele se sente hoje como presidente da Federação Espírita? E qual é a maior dificuldade que ele encontrou como presidente, vamos dizer assim, até como participante normal também, porque o presidente ele também tem que ser o associado, né? Como é que tu se sente, Neto? Bom dia, Amália, bom dia a todos os ouvintes da Tabajara. É um prazer estar aqui com vocês. Feliz pela oportunidade, né, de podermos conversar um pouco e dizer que a nossa gestão, né, à frente da federação, ela começou em fevereiro do ano passado. Entendo a federação como uma instituição que tem um propósito. O principal propósito, a razão de ser, de existir da federação é servir. A federação ela existe para servir, e aí no primeiro contato, naturalmente, o foco do trabalho federativo, né, a gente contempla hoje, são 11 regiões no estado da Paraíba, dentro dessa divisão que nós fizemos, né, considerando a geografia do estado. Então a gente tem as 11 coordenadorias, dividindo o estado a partir de João Pessoa, onde a gente tem a metropolitana, que aí contempla João Pessoa, Santa Rita, Cabedelo, Bahia, e também os municípios aqui do litoral sul, né? Conde, Alhandra, Caporã. Então a gente parte para o interior do estado até chegar lá em Cajazeiras, que é a coordenadoria do Alto Sertão, que aí a gente tem as cidades de Cajazeiras, Souza, São João do Rio do Peixe e Viraúna. O trabalho nosso ele é voltado justamente para essa perspectiva de servir, né? Então a federação ela precisa estar à disposição das casas espíritas, trabalhando em prol do movimento espírita, mas dentro de algumas premissas que a gente procurou estabelecer pela diretoria, e é uma diretoria hoje que tem um alinhamento muito grande, né? Que é pontos assim: disponibilidade, simplicidade, né? E um relacionamento intenso. Então, como você falou, assim, hoje, até pela oportunidade de estar aposentado, eu tenho uma disponibilidade de tempo maior. Então eu posso estar viajando, né? Eu normalmente, dificilmente em algum fim de semana eu estou aqui em João Pessoa. Tanto é que a gente marcou essa nossa data aqui já faz um bom tempo, né? Já tem uns 2 meses, né? Por aí. Então, considerando a agenda, assim, eu estou sempre organizando minha agenda para, principalmente nos finais de semana, estar à disposição para viajar, né? Então eu tenho viajado muito, tenho percorrido já. O ano passado nós visitamos todas as regiões do estado. Esse ano também estamos com esse mesmo objetivo de visitar presencialmente, né, todas as regiões do estado, procurando visitar casas espíritas que já estavam muito afastadas da federação, porque a gente sabe que assim, é muito importante, né, esse olhar, e a federação precisa estar presente. E eu entendo que o estar presente ele pode ser através de uma ligação telefônica, mas nada substitui a presença física, né? O virtual é importantíssimo e ele veio para ficar,
mas a presença física nada substitui. E você falou em desafios, assim, a gente entrou ano passado num cenário em que era recorrente, né, uma conversa que estava muito assim, não era nem a situação aqui em nível estadual, mas em nível nacional, né? Isso a gente conversando com as pessoas dos diferentes estados, a gente não está muito parado, né? Essa expressão a gente, né, está muito parado. Por quê? A gente estava saindo de um processo, né, de uma pandemia, né? Já tínhamos saído na verdade, mas os efeitos ainda perduravam, né? De trabalhadores que se afastaram e não retornaram, né? De casas espíritas que tiveram dificuldade de continuar funcionando. Então, a partir do momento que a gente assumiu ano passado, a gente procurou trabalhar num ritmo e assim intenso, né? Mas eu digo para você, o mérito, na verdade, desse trabalho eu preciso acreditar ele à espiritualidade, porque os bons espíritos é que nos coordenam, né? Se a gente não atrapalhar muito, né? Não... É porque a gente não é nada para atrapalhar, né? Eles querem a gente... Eles passam a ideia bem clara, né? Mas a gente muitas vezes termina não compreendendo qual é o propósito. Mas assim, eles começaram, né, a fazer essa condução e a gente foi recebendo essas orientações através de inspiração, as comunicações que chegavam também nas reuniões mediúnicas, né? E nós empreendemos então a partir dali um trabalho de presença nas casas espíritas, né? Eventos que a gente tinha parado. Eu levei um puxão de orelha com pouco tempo, né, que eu estava como presidente, e aí começou a vir uma reflexão, porque eu morei 15 anos no interior. Né? Então, nesses 15 anos no interior, eu vivi muita coisa. Eu morei em cidade que não tinha casa espírita, eu morei em cidade que tinha casa espírita, mas só tinha uma casa pequenininha. Né? Depois eu morei em outra cidade que já tinha uma casa mais robusta. Né? Então, eu vivi, e de lá, durante esses 15 anos, eu sempre me fiz essa pergunta: o que é que a gente espera da federação? Então, esse tempo que eu passei fora, né, no interior, me ajudou muito a poder chegar na federação, viver esse período aí de quase 20 anos, né, como trabalhador da federação, dentro de diversos departamentos, conhecendo a estrutura da federação, até chegar ao ponto, né, dessa oportunidade de estar na presidência e poder, então, trazer toda essa visão que eu consegui, né, acumular ao longo desse tempo de movimento espírita, de casa espírita, de relacionamento, para a gente desenvolver um projeto de proximidade com as casas. Neto, eu como não vivo dentro da federação, porque eu não participo da federação, né? Mas assim, por conta dos informativos, principalmente você passa muito informativo, eu não via isso na federação, era raro, a gente via um informativo, vai haver um congresso, depois não houve mais, né? E hoje eu estou vendo que, acompanhando no meu cantinho, mas percebendo que a atuação da sua diretoria, da sua gestão, que está diferente. E isso é muito bom. Né? A mesmice não leva a nada. A mesmice faz com que pare tudo. E as pessoas não entendem isso. Tem que haver renovação, tem que saber das ideias das pessoas. Né? Tem muita gente boa, com ideias boas. Claro que tem também muitas com ideias certo? De cabeça de mexerica. Mas aí a gente faz uma seleção, faz um enxugamento e vê, e junta, vamos dizer, às vezes a gente tem várias sugestões que você junta para dar uma, né? Uma boa. Então eu vejo isso, que a Federação Paraibana hoje, não menosprezando a gestão de outros presidentes da casa, que aqui não é o caso, eu vejo que hoje eu entendi agora, né? Eu quero até ressaltar isso. Eu entendi agora o papel da federação. Eu não entendia qual era o papel da federação. Entendeu? Era de controle, de só faz isso porque a federação tem que aprovar, não sei o quê. Mas não é. Eu não vejo, eu via que a federação não era isso, mas acontecia. Tinha centros espíritas que não queriam associar-se à federação porque não queria deixar
de praticar da forma como pratica o espiritismo. Ou seja, nós temos casas que fazem consultas espirituais, atende o público nas consultas espirituais presencial, né? O médium, o doutrinador e a pessoa que chega em busca de algo que na hora a gente não sabe, mas sempre está relacionada a quê? A sentimentos, a dificuldades, a problemática do dia a dia. E tem projetos dentro das federações para que isso não seja feito dessa forma. A pessoa vai lá, dá um nome, como acontece na federação, né? Uhum. Dá o nome, não sei se tem uma triagem com alguém, um atendimento fraterno, não sei. Mas as pessoas ainda, no meu entender, Neto, as pessoas ainda, no grau de evolução que nós nos encontramos, elas ainda precisam ver para crer. É o pegar, é o ver, o sentir. Por que você acha que tem tantos católicos? Por isso, porque tem o santo lá, tem a missa que vai, que vem, entendeu? Não tem rituais, aliás, tem rituais, tem mitos, né? Tem simbologias, e nós espíritas não temos. Isso. Né? Não temos nada disso. A doutrina, ela é uma coisa assim, é ímpar, né, nas doutrinas. Mas tem centro que não vai aceitar isso. Me consultaram uma vez o que é que eu achava disso. Eu disse minha verdade. As pessoas ainda precisam do contato. Você está fazendo o contato, o presencial, porque o contato eu acredito que eram feitos pela Federação de Ciências Espíritas por telefone ou por um e-mail, né? Mas esse contato físico, esse acolhimento, essa energia que gera, né, de quem está realmente compromissado com a causa, de quem realmente quer que o mundo se transforme, não é só aqui a Paraíba, não, o mundo se transforme, ele tem que estar nesse contato. Então, na consulta espiritual, o contato é por conta da pessoa que vem leiga, vem totalmente desprovida de qualquer conhecimento. Então, ela quer se sentir acolhida. E o presencial é que faz acolhimento. Eu acho que você não vai concordar comigo, eu sei, não quero que você concorde. Não, eu não estou diria... só dizendo assim, que é o meu ponto de vista. Uhum. Eu acho que não deve acabar a consulta presencial ainda por enquanto. Veja só, nós temos aí 3 pontos que você colocou, né? O primeiro, a questão da diretoria, eu diria assim, a diretoria que a gente tem hoje à frente da federação são 8 diretores, né? E existe um alinhamento muito grande no trabalho nesse sentido. Todas as pessoas participam ativamente da diretoria, estão engajadas em diversos projetos, né? E a gente sempre tem, formalmente a gente tem uma reunião mensal, onde a gente discute, né, o momento atual, fazemos as avaliações do que passou e a gente projeta também o que vai acontecer. Então, estar fazendo parte dessa diretoria para mim é uma honra, em todos os sentidos, como mais um componente, né? A questão de gestão, assim, nós recebemos uma mensagem mediúnica, inclusive ano passado, em que o espírito que se apresentou, ele dizia assim: todos somos importantes, os que vieram antes, nós que agora estamos e os que virão depois, né? Porque para a gente ter chegado ao ponto que a gente chegou, nós temos toda uma história, né? A federação ela vem de 1916, então é uma instituição já centenária aqui na Paraíba. E a gente sabe que foi muito suor, né? Eu tive a oportunidade de, enquanto jovem espírita, ter participado e ter visto muito desses exemplos em doação. Quando eu comecei, por exemplo, lá em Itaporanga, lá no Vale do Piancó, reuniões em que você tinha um cenário completamente diferente do que tem hoje, e você vê a doação, né, de pessoas que a gente não pode deixar de registrar e de lembrar. Por exemplo, Raimundo, né, que foi nosso presidente durante muitos anos, Azamor, né,
lá do Leopoldo Sidney, lá do né? Leopoldo. Que são lembranças assim que eu trago com muito carinho, né? Porque naquele momento eu não conseguia entender qual era o propósito, mas hoje, vendo a renúncia e a doação que existia naquele tempo, com muitas dificuldades, sem a organização interna que a gente tem hoje, né? Então tudo é uma construção, né? O trabalho de Marco Lima também, que foi já mais recente, né? Que também contribuiu muito nesse aspecto de continuar esse trabalho de aproximação com as casas. E agora chegou, né, a nossa oportunidade. Quando você fala com relação à questão da consulta especificamente, a federação ela não tem o papel de intervir nas casas espíritas. Não é papel da federação dizer pode ou não pode, faz ou não faz, está autorizado ou não está autorizado. Não é isso. A gente tem o trabalho de orientar. Agora, o acatamento da orientação, ele vai depender do entendimento da casa espírita. E a gente respeita essa autonomia das casas espíritas, naturalmente, embora a gente possa, existindo essa abertura, sentar para conversar com as casas e a gente tem feito muito isso, né? Nós temos investido muito em capacitação. No caso específico da consulta, a gente sabe que existe primeiro muita curiosidade, né? O que as pessoas atribuem de sobrenatural. Que de sobrenatural não tem nada, né? É um fenômeno normal da própria vida, porque natural. A morte biológica acontece, mas o espírito imortal continua tão vivo quanto antes e até em condições mais favoráveis, né? Do ponto de vista assim da sua potência de existir, né? Porque o corpo físico ele termina nos limitando muito nessas experiências. Mas por que a gente recomenda que não aconteça essa consulta espiritual presencial, né? Ou seja, a pessoa vai à casa espírita e ali ela vai sentar para conversar com o médium e conversar com uma pessoa médium, né, que está ali recebendo possivelmente já um espírito, e esse contato é feito olho no olho. Como você mesma falou, muitas pessoas chegam leigas à casa espírita e a gente tem que ter muito cuidado com essa questão, porque eu não sei quem é aquela pessoa, eu não sei como ela chegou até a casa espírita. A gente sabe que hoje a quantidade de pessoas que são portadoras de transtornos dos mais diversos, né, é significativa. Então, quem é aquela pessoa? Qual é o histórico dela? O que é que ela pode ouvir sem se impressionar? São responsabilidades que a gente, inclusive, recebe isso dentro de um direcionamento da própria Federação Espírita Brasileira, que a gente tem que ter esse cuidado nesse filtro. E muitas vezes o médium, ele até faz o filtro, mas ele não sabe quem é aquela pessoa que está ali. Então, de repente, chega um espírito, por exemplo, né, bastante desarmonizado, e esse espírito pode dizer algo que impressiona aquela pessoa. Seja por um processo de perseguição, de uma obsessão, seja por um processo de influência, né, porque ele não está ali, que ele tem ódio da pessoa, é um processo de vingança. Nem sempre. Uma obsessão ela pode se dar por vários motivos, né, até por afinidade, inclusive. Então, a gente precisa ter esse cuidado para a gente não permitir que a pessoa saia dali impressionada, pior do que ela chegou. Porque, de repente, ela pode absorver aquela mensagem de uma forma que a gente não faz ideia e aquilo desencadear uma série de consequências na vida dessa pessoa. Como é que a gente faz hoje o atendimento espiritual na federação? A pessoa chega, ela passa por uma entrevista, preservando todos os seus dados pessoais, né? A gente não precisa saber nome, preencher ficha, nada. Então a pessoa chega lá, ela passa por um processo de entrevista e vai para um atendimento fraterno, onde ela vai reservadamente poder expor o que está levando ela à casa espírita, né? Feito esse primeiro momento, ela é convidada a participar de uma atividade chamada Educação dos Sentimentos, onde ela vai, dentro de um período de 10 semanas, ela vai participar ativamente, né, durante esse período. Todas as quartas-feiras nós temos a reunião presencial e temos também a virtual na quinta-feira, para quem não é daqui da cidade de João Pessoa ou não pode estar presente na quarta-feira. Ela vai participar desse, que é um trabalho em grupo, na verdade, né? São selecionados temas onde serão discutidos assuntos importantes, como, por exemplo, a vingança, né? O perdão,
temas que todos nós precisamos. E durante aquele período, em paralelo, é desenvolvida a atividade mediúnica na instituição. E só que não, essa pessoa ela vai estar presente no grupo para viver esse momento de discussão, sem contato com médiuns. Né? A atividade mediúnica acontece fora daquele ambiente e nós temos hoje 4 reuniões mediúnicas na federação, onde a espiritualidade vai selecionando esses casos e elas vão levando para atividade mediúnica e ali é feita sim a conversa com os espíritos para que eles possam, né, ter o esclarecimento para os casos de obsessão, de influenciação, de perturbação, enfim. Mas é esse principal motivo, né, que a gente tem para não expor a pessoa que a gente não conhece, que a gente não sabe quais são as implicações que aquilo pode ter, porque a gente termina, na verdade, sendo responsável pela consequência que acontecer a partir da experiência que ela teve na nossa casa. Eu vivi, logo quando eu comecei a frequentar o espiritismo, lá em Itaporanga, a atividade mediúnica era feita dessa forma. Né? A gente tinha, a reunião era aberta ao público, inclusive. A reunião mediúnica da casa era aberta ao público. Né? Então, só que com o tempo, a gente foi refletindo, né, a partir das orientações da federação, e a gente foi entendendo que havia, de fato, a necessidade de mudar para tornar a reunião privativa, né? E, de fato, assim precisa até pelo próprio ambiente que a gente precisa ter de um pensamento mais alinhado em prol do trabalho que precisa estar acontecendo. Tu tá precisando tomar água, não? Não, tá tranquilo. Porque assim, olha, como eu trabalhei muito tempo, que a gente chama na mediúnica, trabalhei muito tempo como esclarecedora e como médium. Eu sou médium consciente, altamente consciente. Eu não perco eu fecho meus olhos só para garantir que o outro diga assim, mas ela está com o olho aberto, ela está olhando, entendeu? E para também que meus olhos não me traiam, porque não tirar a minha atenção. Mas a maioria das pessoas chegavam lá e ainda chegam dizendo o seguinte: eu fui para a federação ou fui para tal centro que adota esse método que você falou aí, mas eu não gostei não, porque eu sei lá se eles vão mesmo fazer o atendimento ou se vem com conversa pra gente. Depois vem com um papelzinho de olha isso, não sei o quê. Quer dizer, por quê? Porque elas querem essa presença. Agora, eu sempre entendi e fiz também esse trabalho lá, passei uns anos fazendo assim. Ao invés de estar na mediúnica, eu ficava numa sala separada. E os médios, os esclarecedores, quando pegavam um caso onde precisava de mais esclarecimento, e a pessoa tinha problemas maiores, eles mandavam para mim. E aí, eu com a minha mediunidade altamente consciente, né, e altamente intuitiva, eu conseguia captar o que tinha por trás daquilo que eles não estavam falando. E então eu fazia um trabalho em cima disso aí, de esclarecer. E dava resultado, muitos resultados bons. Eu vi muitos resultados, porque depois eles voltavam, né, para fazer uma nova consulta e relatava para mim, né, o que é que aconteceu, como é que estava se sentindo, o quanto foi esclarecido. E eu acho que isso é importantíssimo. Agora, precisa ser feito dentro da casa com pessoas que realmente tenham essa condição. Esse trabalho que eu fiz de receber essas pessoas que saíam da consulta, tem que ser feito com um médico que tem esse tipo de mediunidade, que eu tenho. Isso. Entendeu? Agora, assim, um ponto que eu destaco para você nessa atividade, como em qualquer atividade espírita, o que a gente precisa é estimular as pessoas no processo do autoesclarecimento, né? Que é a jornada do espírito imortal. Porque senão, eu coloco assim, para a gente poder avaliar, né? Eu tenho um atendimento espiritual na federação. E a gente sabe que acontece muito isso, tanto lá na UEDAC, como na federação, como em todas as casas espíritas. A pessoa procura a instituição porque ele está com problema. Aí ela consegue melhorar. Ato contínuo da melhora, o que ela faz? Ela se afasta. E ela retorna depois quando
quando o problema retorna. Então, o que a gente precisa, na verdade, assim, é o estímulo para que a pessoa se conscientize da necessidade de estudar, né? Estudar o Evangelho, estudar a Boa Nova, estudar o conteúdo da codificação espírita, né? Começando pelo Livro dos Espíritos, estudar as obras complementares, porque a gente só vai conseguir interromper esse ciclo quando a gente tomar consciência, de fato, de quem nós somos. E a partir daí a gente iniciar, né, ou continuar o processo de transformação interior. Essa é a principal função, é a razão de ser de todas as casas espíritas. E para o pessoal que está indo, por exemplo, como eu falei para você, assim, no grupo de estudo, né? Então a pessoa vai, ela participa durante aquelas 10 semanas. Ela participa daquelas 10 semanas. Depois das 10 semanas, ela é convidada a se vincular ao estudo do Evangelho. Porque é necessário o estudo para que a pessoa tenha, então, um processo de libertação. Nós temos lá a gente tem a educação de sentimentos, tem o Evangelho, né? E tem o ESD. Porque eu acho que ainda está longe para a gente fazer realmente um atendimento perfeito. Não, perfeito só Deus, né? Mas assim, na realidade em função do tempo, mas eu já me coloco à sua disposição para a gente continuar essa conversa. Não, vamos continuar. É extremamente importante. Né? Vamos continuar sábado, você pode não. Eu tenho que olhar na agenda, mas não, você olha, a gente vai marcar. Eu acho importantíssimo a gente discutir isso no rádio, porque não vai servir só para a nossa comunidade, ou seja, só para a nossa área. Mas isso eu estou gravando e eu jogo no YouTube. Então, esse esclarecimento que você dá e os meus questionamentos vão estar lá. E alguém deve também ter esses. Com certeza. Né? E querer saber isso. Então, é importante que a gente tenha esse papo. Neto, obrigada demais por você ter aceito o convite de vir aqui. Eu que agradeço. Mas já vamos marcar. Vamos marcar. Viu? Compromisso assumido. É sempre um prazer e agradeço a você também e lhe parabenizar pelo trabalho. Né? São 17 anos. Eu lembro ainda quando a gente fez a primeira entrevista lá em Cruz das Armas. Na 104.5 FM. Foi. E assim, você está de parabéns pelo trabalho que você está realizando. 104.9. Gente, tá parabéns e receba nosso abraço. Tá, querida. Eu estou abraçada. Eu estou me sentindo abraçada, porque um olhar fala tudo. Gente, vamos ficando por aqui até sábado, se Deus quiser. Acabamos de apresentar o programa Ponto de Equilíbrio. Depois eu vou cortar isso. Cultura, informação e música de qualidade na mesma frequência. Amiga, vamos lá. Olha, sábado eu não posso, dia 19. Eu vou estar...